Graça e paz, irmãos. É com muita alegria, que eu estou aqui, Pastor Francisco, mais uma vez para a gente meditar um pouco mais, na nossa academia bíblica da fé. Digo que com muita alegria porque, há alguns dias que nós tivemos nosso último encontro e hoje nós teremos aí a oportunidade de estar juntos novamente, meditando, continuando o nosso estudo. Nós estamos estudando aí o panorama bíblico, do Novo Testamento. Nós já caminhamos aí, bastante dentro do Novo Testamento, que é composto de 27 livros, e nós já ultrapassamos aí mais da metade, do nosso conteúdo. E hoje nós vamos estar estudando, a primeira epístola de Pedro, e nós vamos estar falando sobre isso. Tenho certeza, que vai ser um momento edificador, um momento de aprendizado, para cada um de nós. Então, nesse momento que você possa realmente, prestar atenção naquilo que nós vamos estar meditando, vamos ler bastante aí a palavra, essa epístola, de Pedro, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito sobre a importância de estarmos firmados no Senhor para vencer aí momentos difíceis. Amém? Então, nesse momento, vamos orar, vamos apresentar diante do Senhor nosso estudo, e eu tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração, tá bom? Senhor Jesus, aqui nós estamos, Pai, diante da Tua presença, para apresentar diante do Senhor este momento, ó Deus, de meditação na Tua palavra, de aprendizado, onde certamente, ó Pai, o Senhor trará sobre nós, sobre cada um de nós, ó Pai, o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, tenha liberdade a nos ensinar, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, compreender a profundidade das Escrituras. E que não só, Pai, fiquem palavras, mas que nós possamos colocar em prática, ó Deus, na nossa caminhada cristã, tudo o que nós temos aprendido aqui na Academia Bíblica da Fé. Que o Senhor possa vir de encontro a cada um dos meus irmãos agora, abençoando, ó Deus, as suas vidas. Usa a minha vida como um teu instrumento, que o Senhor conceda graça, sabedoria e entendimento, vindo da tua parte. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, Então vamos lá, Tenho certeza que, assim como eu, você deve estar animado aí para o nosso estudo. E essa vai ser mais uma epístola que nós vamos aprender, muito sobre a importância de estarmos firmados no Senhor Jesus. Então vamos lá? Então, para que você e eu compreenda onde nós queremos chegar com esse estudo, é importante que nós venhamos entender que existe um alvo específico, assim como a gente tem sempre postado aí para os irmãos, existe um alvo específico para essa epístola, Então, fala sobre a importância de nós compreendermos que o momento de sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã. Nós vamos falar muito sobre isso. Por que sofrimento, pastor? Porque esta igreja era uma igreja que estava passando, um povo que estava passando por um momento, de muita perseguição, de muito sofrimento. E ao longo do nosso estudo você vai ver sobre a importância de nós estarmos firmados no Senhor. Nós vamos também aprender aqui a reconhecer que a esperança na volta de Cristo traz coragem diante do sofrimento. O que nós temos que ter em mente é que existe um alvo muito maior, do que aquilo que nós passamos aqui momentaneamente. Porque o Senhor, a glória do Senhor, a vida eterna ao lado do Senhor é incomparavelmente, maior do que aquilo que nós possamos passar aqui. Outra coisa que nós vamos aprender é sobre adotar a postura de santificação, de submissão e a importância de nós servirmos uns aos outros através dos dons, dos talentos que o Senhor tem nos presenteado, colocado diante das nossas mãos. Amém? Então é isso daí. Essa é a primeira epístola, você vai ver aí na sua Bíblia escrito primeira epístola de Pedro. Por quê? Porque é a primeira de duas. Nós vamos ver na próxima semana, nós vamos estudar a segunda epístola de Pedro.
E você vai ver que esta primeira epístola ela traz, né, valores para a nossa fé cristã, traz ensinamentos que nós precisamos carregar para a nossa vida toda. Assim como a epístola de Tiago, que foi a última que nós estudamos, né, onde ele fala que é o manual prático da fé cristã, essas epístolas de Pedro também você vai ver muito dessa conotação, ou seja, dessa identificação, né, sobre a importância da prática da nossa fé. Então, epístolas muito gostosas de se estudar, porque nos ensina muito sobre como nós devemos nos portar diante das situações. Então Pedro ele vai trazer, né, aqui conselhos muito práticos, né, exatamente sobre como eu e você podemos enfrentar momentos de dificuldade, né, e entender que a volta do Senhor Jesus está próxima, de que nós precisamos estar sempre com os nossos olhos focados naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então vem as informações básicas, né, a nossa visão panorâmica aí. Vamos começar primeiro, né, entendendo, né, em que grupo essa epístola faz parte. Nós aprendemos, né, que as epístolas elas são divididas em grupos, né? As epístolas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, né? Nós temos as epístolas gerais, temos as epístolas pastorais, né, que são destinadas a pessoas, né? Então, aqui se trata de uma epístola geral, ou seja, uma epístola que ela foi escrita, né, para um povo, para uma comunidade, né? Então, o autor, né, sem sombra de dúvida, é o próprio apóstolo Pedro, né, Simão Pedro, aquele que Jesus chamou para o ministério, né? A datação dessa epístola está entre 60 e 68 depois de Cristo, mas a maioria dos estudiosos acredita que essa epístola foi escrita por volta de 64 depois de Cristo. Né? Por quê, pastor? Porque acredita-se, né, que essa epístola ela foi escrita muito próximo, né, do incêndio que aconteceu em Roma, quando o imperador Nero, naquele tempo, né, em 64 depois de Cristo, ele incendeia a cidade de Roma, né, e vem a colocar a culpa, né, recair essa culpa sobre os cristãos. Ele queria reconstruir a cidade, né, então ele incendeia a cidade porque ele gostaria de reconstruí-la do jeito dele e coloca a culpa sobre os cristãos, né, como se ele matasse dois coelhos com a cajadada só, porque ele era um grande perseguidor da igreja. E ali, então, ele cria-se, né, uma perseguição ferrenha, né, sobre os cristãos. E aí a gente ouve falar sobre, né, morte dos cristãos. Ele incendiava pessoas vivas, né, cristãos vivos, né, ali para simplesmente iluminar, né, as ruas de Roma. E nós vemos quanto este homem, né, foi perverso, né, em todas as suas ações. O alvo dessa epístola são os judeus cristãos da dispersão, ou seja, são judeus cristãos, né, que estavam na região ali onde é a atual Turquia hoje. Ou seja, você vai ver lá no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Então aqui a gente vê uma saudação e vê exatamente o momento, né, em que o apóstolo Paulo se refere a esse grupo de cristãos, né? O versículo-chave, né, da nossa, aquilo que embasa todo esse contexto, né, dessa epístola, está lá em 1 Pedro, né, capítulo de número 1, versículo 3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Ou seja, é o Senhor que nos alcançou, que nos regenerou,
né, segundo a sua bondade, segundo a sua graça, né? Então, a expressão-chave, né, dessa epístola, ela vai tratar muito sobre o consolo. Por que o consolo? Porque esses cristãos estavam, como eu disse, passando por momentos de muita perseguição. Amém? Então, o esboço, como ficaria subdividida essa epístola, né, uma epístola bem pequena, apenas 5 capítulos, ficaria dividida assim. O primeiro capítulo, ele traz o contexto da salvação, sobre como o Senhor nos alcançou, a importância da salvação. No capítulo 2, ele vai falar sobre a santificação, a importância de nós como cristãos estarmos edificados no Senhor, santificados no Senhor, pautados, né, pela palavra do Senhor. No capítulo 3, ele vai falar sobre submissão, né, sobre os deveres, né, dos casados. Ele fala sobre o amor fraternal entre os irmãos. Ele fala, né, sobre a prática do bem, sobre a longanimidade, segundo o exemplo de Cristo. Então nós vamos ver aqui tratando muito sobre essa submissão. O que a palavra submissão significa? Né, nós vamos falar sobre isso um pouco adiante. Né? Fala também sobre o sofrimento, ou seja, aquele período que eles estavam passando, momentos de perseguição, momentos de muito sofrimento, mas que todos esses momentos seriam, né, vencidos no nome do Senhor Jesus. E também, por último, termina no capítulo 5 falando sobre a questão ministerial, a questão do serviço, a importância de nós estarmos envolvidos nos serviços do Senhor, né? Então nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse nosso estudo de hoje. Eu tenho certeza que cada um de nós seremos grandemente edificados. Amém? Então vamos lá. A autoria, né? Como eu disse, o escritor, né, ele foi o próprio Pedro, né, o apóstolo de Jesus, né? Ele era um pescador, né, irmão de André. Por ocasião daquele momento em que Jesus está ali passando pelo mar da Galileia e vê, né, aqueles pescadores ali lavando as suas redes, o Senhor então faz o chamado para que então Pedro, né, viesse a deixar de ser pescadores de homens, aliás, pescadores de peixes, né, e passasse a ser pescadores de homens. Ou seja, depois daquela pesca maravilhosa, depois daquele momento onde que eles haviam trabalhado a noite inteira, não havia pegado nada, mas o Senhor então vem ali de encontro à vida de Pedro, né, ministra a uma multidão que estava ali naquele lugar e pede para que Pedro lance novamente as suas redes, né, e Pedro obedece em obediência à voz do Senhor. Pedro então, né, consegue a maior de todas as pescarias da sua história, né? Então nós vemos ali esse chamado se cumprindo, né, e esse é o autor, né, dessa epístola, né, Pedro, o apóstolo de Jesus, né, aquele que esteve sempre ali ao lado do Senhor. E aí a tradição afirma, né, que Pedro ele foi martirizado em Roma, né, por volta de 68 depois de Cristo, onde nós, né, aprendemos pela tradição da igreja, né, pela história da igreja, que Pedro, né, foi martirizado, ou seja, Pedro foi crucificado, né, e crucificado inclusive de cabeça para baixo, porque segundo a tradição Pedro disse que não seria digno de morrer como seu mestre, né? Então ele pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. Mas por que tudo isso, queridos? Porque alguém que escolheu obedecer à vontade do Senhor, independente daquilo que nós podemos chamar de sofrimento, porque com certeza ele viveu coisas gloriosas na presença do Senhor. Amém? Então o autor, né, desta epístola, né, tanto a primeira epístola de Pedro quanto a segunda, né, a autoria está realmente ligada ao apóstolo Pedro. Amém? O propósito dessa epístola, né, é exatamente, né, direcionar, né, esse povo que estava passando por essa intensa perseguição. Então, o próprio apóstolo aqui, ele
vem com o intuito de animar os crentes, né, e preparar eles para enfrentar as perseguições, né, que estavam se desencadeando naquele tempo, né. Então, como eu disse, né, em 64 depois de Cristo, né, os cristãos eles são, né, culpados injustamente, né, pelo incêndio que acontece em Roma causado pelo imperador, né, segundo as suas próprias vontades, e esse imperador faz recair sobre os cristãos, né, esta culpa, e isso gera uma grande perseguição, né, isso gera a morte de muitos cristãos. Então nós vemos Pedro passando por um momento onde ele tinha que instruir, e aí eu faço essa pergunta para você: já imaginou o momento onde que há uma grande perseguição, onde não se podia sair na rua e dizer que era um cristão? Então, tudo isso faz com que eu e você reflita sobre a importância que hoje nós temos, a liberdade que a gente tem de poder servir a Cristo, de poder caminhar com Jesus, falar do amor de Jesus, né? Quão maravilhoso tudo isso é, né? E como eu disse, né, existe um destinatário, existe para quem essa epístola foi escrita, né? Como é uma epístola que faz parte do grupo das epístolas gerais, ou seja, são epístolas que elas foram escritas para um grupo, né? Para um grupo de pessoas, um grupo de cristãos que estavam vivendo ali, né? Forasteiros na dispersão, né? E aí que traz, né, a região ali onde é a atual Turquia, a antiga Ásia Menor, né, que é Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Essas são províncias romanas daquele tempo, território dominado pelos romanos, né, onde nasceram igrejas naquele lugar e onde Pedro tinha um grande amor pela vida desses irmãos que estavam ali. Muitos acreditam, né, a história da igreja conta que essas igrejas elas nasceram a partir do Pentecostes, né? Nós falamos sobre Pentecostes nos últimos dias na igreja, né, sobre a descida do Espírito Santo ali em Atos 2, quando a presença do Senhor enche aquele lugar, e a Bíblia diz que havia ali pessoas caridosas de todas as partes do mundo, né, de todas as partes daquele mundo antigo, então de todas as regiões. Então acredita-se que essas igrejas aqui, para a qual Pedro destina essa epístola, fazia parte, né, desse povo que um dia foi alcançado através, né, daquele movimento, daquele avivamento acontecido ali pela ocasião de Pentecostes. Então fica para nós, né, hoje uma reflexão de como seria para nós, né, hoje, como nós temos nos preocupado com o evangelho que está sendo pregado. Será que nós nos preocupamos com a maneira como o evangelho tem chegado a outras nações? Será que a gente tem se preocupado como o evangelho tem chegado, né? Não precisa ir a outras nações, mas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país? Às vezes as perguntas que a gente precisa fazer é essa. Nós temos visto quantas e quantas igrejas crescerem, se desenvolverem, muitas pessoas, né, vindo às igrejas, né, buscando, né, acolhimento, mas a pergunta que fica é: o que isso tem gerado de mudança, né? Mudança de comportamento na vida, mudança de comportamento na cultura, né, da nossa nação, da nossa cidade, da nossa casa. Então nós temos que começar a refletir um pouco sobre isso. Essa epístola ela traz, né, esse entendimento para nós. Amém? Então vamos lá. Quero que você abra aí, né, a sua Bíblia. Vamos dar uma lida agora, né? Nós vamos passear um pouco agora sobre os temas. Como eu disse, né, o conteúdo, né, dessa epístola é um conteúdo que certamente traz para mim e para você um conhecimento sobre áreas da nossa vida cristã que nós precisamos estar desenvolvendo muito bem. A primeira delas é a santificação, ou seja, o processo de santificação. O John Wesley, um grande reformador, um grande instrumento do Senhor, alguém que foi um grande avivalista, né?
ele diz uma frase que me chamou a atenção. Outro dia estava refletindo sobre isso, né? Quando o crente se converte, o Senhor o tirou do mundo, né? Então, quando o crente entrega a sua vida para Jesus, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, então você é tirado do mundo. Mas a santificação, ou seja, o processo de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir Jesus, o processo de escolher vencer os seus desejos, as suas vontades, as suas fraquezas e os seus pecados, esse processo é chamado de santificação. E esse processo é o processo que tira o mundo de dentro do cristão. Então, se por um lado, na nossa conversão, a gente sai do mundo e vem para onde o Senhor nos transportou, para a sua maravilhosa luz, a partir do momento que a gente entra nesse processo de santificação, ou seja, de caminhada em vida cristã ao lado de Jesus, nós precisamos começar a deixar o Senhor remover o mundo de dentro de nós. Aquilo que a gente praticava no mundo que não vamos praticar mais, né? Então, aqui nós vamos aprender muito sobre isso. Então, essa epístola, o apóstolo Pedro nos instrui muito a respeito disso. Então, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai dizer: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicados. Veja que o apóstolo Pedro, já na sua saudação aqui, ele está falando sobre a importância da santificação, a importância da obediência, né? Então, nós precisamos, né, ser obedientes ao Senhor. Lá no versículo 13, olha só, eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura, e se possível você grifasse aí na sua Bíblia, do versículo 13 ao versículo 21, vai falar, aliás, até o versículo 23, vai falar exatamente sobre a importância da santidade. E você vai aprender aqui na prática como nós podemos, né, nos santificar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O que está falando aqui? Sobre a gente não tomar o molde, ou seja, não tomar exemplo do mundo de onde nós fomos tirados, em todas as nossas atitudes, né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Queridos, aqui o Pedro está chamando a atenção de todos nós para que a gente entenda que à medida que nós caminhamos com Cristo, não dá mais para a gente viver nas práticas erradas que a gente fazia antes. Nós precisamos deixar. Ah, mas o mundo faz isso. O mundo, não os cristãos. Nós, como cristãos, nós não estamos aqui para viver uma religião. Estamos aqui para viver em novidade de vida, para viver uma nova experiência ao lado de Cristo. Nós estamos aqui para viver verdadeiramente o melhor do Senhor sobre cada um de nós. Então ele fala sobre a importância de nós estarmos nos portando diante do Senhor. Se nós chamamos Deus de Pai, qual tem sido o nosso temor diante do Senhor? Quando nós estamos fazendo alguma coisa, qual o temor? Temor não é ter medo de Deus. Temor é ter respeito, é entender que o Senhor é dono da nossa vida. E ele vai continuar, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, ou seja, que os vossos pais vos ensinaram. Quantas vezes, queridos, nós fazemos as coisas erradas? Quantos de nós fomos tirados de contextos, de famílias, né, que têm práticas completamente distorcidas? Quem sabe você ainda, o seu pai não é crente, a sua mãe não é crente,
os seus irmãos não são cristãos, né? Quantos de nós estamos aqui orando pelos nossos familiares? Então, às vezes, a gente veio de um contexto onde as práticas são completamente contrárias à palavra de Deus. E aqui Pedro está falando exatamente sobre isso, que nós não fomos comprados por coisa corruptível. Eu e você não fomos comprados por um preço de ouro, prata, ou seja, eu e você nós não temos preço para este mundo, nós temos valor. E o valor do Senhor, pela minha e pela sua vida, o preço que Jesus pagou por mim e por você, foi sangue, foi pelo sangue do Cordeiro. E ele vai dizer isso aqui, no versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança está em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Existe uma palavra para mim e para você. O Senhor, Ele nos gerou novamente, não a partir de algo corruptível, não a partir de algo humano, mas regerados nele, no Senhor. Então, que nós possamos valorizar. A palavra santo significa separado. Nós, como cristãos, somos santos. Não porque não pecamos, somos santos porque lutamos contra o pecado. Nós vencemos o pecado todos os dias. A tentação, ela vem, os desejos vêm, mas nós escolhemos honrar a Deus, obedecer ao Senhor. Isso é santificação. Santificação não é ausência de desejo pecaminoso. Santificação não é ausência, né, de todas essas situações que mexem com as nossas vidas. A santificação é vencer tudo isso por amor a Cristo, por amor àquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim e por você. Então, nós precisamos entender que a santificação é um processo na vida de todo cristão, um processo contínuo, um processo de renúncia, um processo de vencer as nossas vontades para agradar a Deus. Não porque a religião não me permite, não porque o meu pastor mandou, não porque alguém fica me vigiando. Não. A santificação é algo que todo cristão precisa buscar. Amém? Então, vamos falar também agora sobre a submissão, né? Essa palavra que tem muitas mulheres que não gostam nem de ouvir, né? Mas a realidade, queridos, é que nós precisamos entender qual é o contexto, qual é o entendimento de submissão. Submissão, essa palavra, ela significa estar na mesma missão. Então, quando a palavra do Senhor orienta sobre a submissão, e nós vamos ler aqui sobre isso, você vai analisar comigo cada um desses pontos, você vai entender que não é uma questão de quem manda, quem obedece, mas submissão é você estar na mesma missão, você estar ali junto, aliançado, somando no mesmo propósito. Amém? Vamos lá? Vamos ver a prática aí da submissão? Vamos lá no capítulo 2, né? Vamos falar sobre isso a partir do versículo de número 11. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz aí. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele,
tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática de bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que nós precisamos aprender a honrar autoridades. Quantas vezes nós temos visto muitos jovens, muitas pessoas que quebram esse princípio de autoridade nas suas vidas? Quantas pessoas não conseguem se submeter às autoridades? E a palavra do Senhor ela é muito clara aqui, ao nos ensinar sobre a importância da submissão. Eu não tenho que me submeter ao presidente da República porque eu sou amigo dele, ou porque ele fez algo bom ou deixou de fazer. Eu tenho que me submeter porque é a minha nação, é o Brasil, nós estamos todos juntos pelo Brasil. Quando nós compreendermos isso, nós passaremos a viver menos o partidarismo. O que é o partidarismo? Não é só uma questão de partido político. O partidarismo está relacionado a tomar partido de alguma coisa. E como servos do Senhor, nós somos chamados a nos submeter. O que é submeter? É você se colocar à disposição. É você se colocar em obediência, independente, né, de quem está no poder. Aqui fala exatamente a respeito disso, sobre a importância de nós nos submetermos às autoridades humanas, até mesmo quando essas autoridades forem malfeitores. Porque muitas vezes nós vamos ver na história da igreja, na história de Israel, do povo de Israel, quantas vezes Deus permitiu, né, que o ímpio, que nações, né, subjugassem a nação de Israel, que Israel passasse por momentos de cativeiro, por momentos de escravidão. Por que tudo isso aconteceu? Por causa da falha do próprio povo. Porque o povo deixava de buscar ao Senhor, porque o povo deixava de honrar ao Senhor. Será o que nós temos vivido nos nossos dias atuais? Como nós temos nos portado? Será que nós estamos nos colocando em submissão? Colocar em submissão é isso, é olhar para as circunstâncias que a gente está vivendo, né, e dizer: o Senhor está no controle. E nós precisamos estar sempre em obediência e submissão, né, às lideranças. Aqui está falando a respeito das autoridades. E vai continuar falando aqui no capítulo de número 3, no versículo 1, né, sobre a submissão, né, dentro do casamento. Olha só, ele fala assim: mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ou seja, quando você se submete à autoridade do seu esposo, quando você se submete, né, quando você está na mesma missão, quando você está ali sendo uma auxiliadora, você está sendo exemplo. Porque quando você segue a palavra de Deus, ainda que o seu esposo ou que a sua esposa ainda não conheça Jesus, ela será alcançada. E aqui Pedro está dizendo, às vezes sem nenhuma palavra. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que às vezes você não vai precisar nem abrir a boca. Só com o seu exemplo, com as suas atitudes, com o seu bom testemunho dentro da sua casa, você vai estar, né, aí abençoando o seu lar. E aí ele vai continuar dizendo: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa, ou seja, o enfeite, né, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, né, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, no qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não
temendo perturbação alguma. Aí aqui a palavra para os maridos, né? Que aí as irmãs vão achar bom. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que está falando aqui? Sobre nós estarmos cuidando bem, né, das nossas esposas, né? Como quando fala sobre parte frágil, não está falando aqui que a mulher é menor. Está falando que a mulher é a parte mais delicada, que precisa de cuidado, né? Como uma joia, né, que precisa de cuidados, né? Nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, o apóstolo, aqui Pedro está falando exatamente sobre isso, sobre esta importância da submissão. Então, que nós possamos, né, guardar isso no nosso coração. Amém? E Pedro, queridos, termina, né, falando sobre a terceira postura do cristão a respeito do serviço, né? E aí aqui vai tratar um pouco sobre a parte ministerial, né? Acompanhe comigo aí, né, na sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor, do versículo 10 e 11. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus que o supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui Pedro está sendo claro, né, sobre a importância de nós, né, servir uns aos outros, né, com o nosso trabalho, né? Aqui antes ele vai falar sobre ser hospitaleiro, sobre, né, nós estarmos sempre, né, à disposição de servir o próximo. Não porque nós somos donos de alguma coisa, pelo contrário. Quando ele fala, né, que nós somos bons dispenseiros na multiforme graça de Deus, ou seja, nós somos instrumentos da parte de Deus para que através do serviço prestado a partir de cada um de nós, do nosso chamado ministerial, sobre aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, que a gente possa ter isso em mente. O cristão, ele não foi chamado para ser um crente de banco, né? Como antigamente era muito usado esse termo, né? Era o crente de banco, aquele que vai no culto e vai para casa. Ninguém de nós fomos chamados para ser crentes nominais. Nós fomos chamados para ser crentes produtivos, né? Nós fomos chamados para dar frutos, né? Frutos de arrependimento. Então, é através do nosso serviço. Às vezes a pessoa pensa, não, mas o que eu vou fazer na igreja? Queridos, existe tanto trabalho na igreja para ser feito, existe trabalho para cuidar das crianças, existe trabalho, né, para estar servindo no templo, existe trabalho para estar olhando, né, os carros no estacionamento, existe trabalho para recepcionar as pessoas, existe trabalho de diversas coisas, para louvar, para pregar. O negócio é que às vezes as pessoas entendem como se só a pregação, só o louvor fosse trabalho na igreja. E na verdade existe um conjunto de atividades que são feitas dentro de uma comunidade, dentro da igreja. O simples fato de você, né, ajudar na arrecadação de alimentos, na entrega desses alimentos. Muitas pessoas às vezes abençoam a igreja com alimentos, mas nunca se atentou sobre a importância de entregar esses alimentos, né, de ir junto com o Ministério de Ação Social, levar uma palavra àquela pessoa ali que está recebendo, né, essa ajuda, e assim em tantas outras coisas, né? Então nós precisamos estar atentos a esse serviço, e Deus nos capacitou com dons e talentos, né? Quem sabe o Senhor te deu um dom de fazer quitandas, de fazer alguma coisa na cozinha, né? E isso vai abençoar outras vidas, né? É uma maneira de nós estarmos, né, Deus aí usando as nossas vidas nos dons, né, diversos que o Senhor derrama sobre a vida de cada um de nós. E ele vai continuar lá no capítulo 5. Olha só o que ele diz, versículo 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, ou seja, pastores, né, que estavam ali, né,
Eu, presbítero como eles, né, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ou seja, aqui também uma orientação aos líderes, aos pastores, aos líderes de ministérios, para que nós possamos ser exemplo, né? Queridos, nosso maior esforço tem que ser em agradar o coração do Senhor, em cumprir o nosso chamado, mas acima de tudo entender que nós estamos aqui para ser canal de transformação na vida de outras pessoas. Que nós possamos estar atentos ainda. Não somos donos de ninguém, não mandamos em ninguém, simplesmente estamos aqui para cumprir um propósito. Cada um tem um papel dentro da igreja do Senhor. Então não é porque alguém é pastor, não é porque alguém é isso ou aquilo, o título não nos faz melhores ou mais merecedores. O título traz sobre nós responsabilidades. Responsabilidades essas que nós precisamos entender que cada um, né, tem o seu propósito. Então essa epístola de Pedro, né, essa primeira epístola de Pedro, trabalha muito sobre esses aspectos. Por quê, queridos? Porque era um momento de muita luta, era um momento de muita dificuldade. E às vezes a gente vê em momentos assim que as pessoas, no momento da dificuldade, em vez de abraçar a obra de Deus, em vez de estar ali mais ligados a Cristo, essas pessoas muitas das vezes sucumbem. Por quê? Porque a sua concepção de caminhada cristã às vezes está ligada a uma pessoa, às vezes está ligada a uma instituição. E nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa caminhada cristã precisa estar conectada a Cristo. E que nós precisamos viver pautados na palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos fortalece. Então, resumidamente, queridos, essa epístola ela fala sobre vários assuntos, né? Quero passar aqui uma síntese daquilo que a gente viu até aqui. Então, lá no início, no capítulo 1, vai começar com a saudação, né? Pedro ali saudando esses crentes, né? Como eu disse que na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, naquela região onde havia esses crentes que foram alcançados por ocasião do Pentecostes, né? Pedro estava louvando a Deus pela bênção da salvação que tinha alcançado essas vidas, né? Ele falou sobre santidade, sobre o amor, sobre o crescimento espiritual, sobre a importância de nós crescermos espiritualmente. E ele vem trazendo exortações da vida prática, né, de todo cristão. Ele fala sobre a importância, né, de nós sermos cidadãos que honrem as autoridades, falando sobre princípio de autoridade, princípio de obediência, situações que às vezes a gente vê muitas pessoas rompendo com isso, né? Sobre a importância, né, do servo ser obediente não só quando o seu senhor está presente, mas estar ali sempre, né, cumprindo. Fala sobre casamento, ele fala sobre mulheres, sobre maridos, ele fala sobre a fraternidade, a importância de nós servirmos uns aos outros. Então, queridos, esta é uma epístola que com certeza vai agregar muito ao seu coração. E eu quero te encorajar. Se você ainda não leu, leia. Se você já leu, leia novamente, agora com essa percepção, né, de como Deus usa uma carta tão pequena como essa, com 5 capítulos, para fazer de nós pessoas melhores, para nos instruir, né, a cumprir um propósito, né, na vida de cada um de nós e daqueles que estão à nossa volta. Amém? Então que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Eu tenho certeza que nós aprendemos muito aqui hoje e com certeza nós estaremos aí cumprindo o nosso propósito. Então lembre-se, né, aqui foram tratados 3 assuntos muito importantes: a santificação, o serviço e a submissão. Então nós precisamos ter uma vida cristã, né, pautada na palavra de Deus, pautada nos princípios éticos cristãos, que nós possamos viver
sempre com um bom testemunho, que nós possamos servir ao próximo, né, sem esperar algo em troca, e que nós possamos entender que todos nós estamos na mesma missão. Nós precisamos ser submissos na igreja, nós precisamos ser submissos no nosso casamento, nós precisamos ser submissos em todas as áreas da nossa vida. Quando nós entendemos o que é submissão, nós passamos a viver melhor, nós passamos a viver no centro da vontade de Deus. Amém? Então que isso possa ser gravado no seu coração, né? Que essa epístola ela possa ser uma realidade, não numa leitura bíblica ou num estudo como esse, que ela não fique só aqui, que nós possamos praticar isso no nosso dia a dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este estudo e que Deus possa nos abençoar e nos dar na próxima semana a continuação daquilo que Ele tem para nós. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos por este momento na Tua presença. Agradecemos, ó Pai, por esta lição abençoada, por este estudo, ó Pai, que o Senhor tem trago sobre as nossas vidas. Continua a nos conceder graça, a nos conceder sabedoria, para que nós possamos desenvolver o nosso propósito e o nosso chamado, conforme lhe apraz. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que estão sendo alcançados através da Academia Bíblica da Fé. Que nós possamos entender, Pai, que este é o momento de exercitarmos a nossa fé, de sermos fortalecidos no Senhor e pautados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, que nos fortalece, nos conduz e nos direciona. E que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com todos nós hoje e sempre. Amém. Amém, queridos, que o Senhor abençoe e nos vemos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus, graça e paz. Um forte abraço a cada um de vocês.